Olá, eu sou Rodrigo Capobianco e estamos aqui em mais uma aula de processo penal. E o nosso tema que nós vamos tratar é exatamente esse, olha só. Vamos falar da citação no processo penal, né? É um momento de extrema legalidade, né? É cercado de muitos formalismos, é um momento extremamente importante e por isso nós vamos tratar aqui a parte, inclusive gera muita nulidade, vamos falar bastante disso. Antes, vamos para os nossos contatos, olha só como você me encontra aqui no YouTube, no nosso canal de Direito Penal Rodrigo Capobianco, se você ainda não nos segue, siga, não é, o canal, que tem mais de 300 vídeos tratando de direito penal, processo penal, de legislação. Estamos também no Facebook, Rodrigo Capobianco, no Instagram, Rodrigo Júlio Capobianco, e o nosso site institucional é capobianco.adv.br, em que você tem todos os meus contatos, e-mail, telefone e qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, né? Sempre, qualquer dúvida de aula, dúvida aí da vida prática, né? Pode contactar-nos sem dúvida nenhuma. Bom, dizia eu sobre a citação. A citação, então, é um momento muito importante no processo penal, é um momento de integração. Olha só, o processo penal, a ação penal, ela se inicia no momento em que o juiz recebe a denúncia ou queixa. Então, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a queixa oferecida pela vítima, são as petições iniciais da ação penal, e no momento em que o juiz recebe a denúncia ou a queixa, ele está aceitando o processo. Dali em diante, teremos um processo. Dali em diante, podemos chamar o réu de réu. Inclusive, muitas vezes temos aí notícias jornalísticas dizendo que fulano se tornou réu, Beltrano se tornou réu. Isso significa que o juiz recebeu a denúncia ou a queixa relacionado àquela pessoa, àquela acusação. Muito bem, o processo se iniciou quando o juiz recebeu a denúncia ou queixa, porém, o réu não está integrado ao processo. O réu ainda não faz parte do processo. Ele precisa ser integrado. E o instrumento de integração, qual é? A citação. Daí a importância capital da citação. Por quê? Porque no processo penal, pessoal, nós temos o princípio constitucional da ampla defesa. Então, como é isso, professor, a ampla defesa? A ampla defesa era composta da defesa técnica feita pelo advogado e da autodefesa feita pelo réu. Em todos os momentos do processo penal, em todos os momentos da persecução penal, a ampla defesa está presente, né? Então, o réu pode se defender ou se autodefender e a defesa técnica tem que estar lá para auxiliá-lo. Por isso, é necessário que o réu seja integrado adequadamente, né? A citação tem que ser nos exatos termos da lei, exatamente para cumprir a sua finalidade, para que o réu tome conhecimento do que está se passando, para que o réu tome providências relacionadas à sua defesa. Muitas vezes a citação não cumpre esse papel e aí pode, sem dúvida nenhuma, gerar uma nulidade de caráter absoluto, não é? Uma nulidade importantíssima. Então, dá uma olhada no slide aqui, olha só. A citação é o meio de integração do réu ao processo penal. É um momento personalíssimo. O que eu quero dizer com isso, momento personalíssimo? Eu quero dizer que quem é citado no processo penal é o próprio réu. Não é diferente do cível ou de outras áreas em que o porteiro do prédio pode receber uma citação, né? Um preposto pode receber uma citação. No processo penal, não. Quem deve ser citado é o próprio réu. Ele deve ser encontrado
pessoalmente. Inclusive, sempre deve ser tentada a citação pessoal do réu. Nós vamos falar disso mais adiante aqui, né? Sempre deve ser tentada. Há uma única exceção, há um único caso em que o réu não é a pessoa que será citada pessoalmente. Não é? É o caso do réu que tenha problemas mentais. Então, se o réu tiver problemas mentais, ele deve ser citado na pessoa do seu representante legal. E aqui podemos dizer que esse representante legal não tem os mesmos rigores que nós vamos encontrar em outras áreas do direito. Tem que ser um curador, tem que ser isso, aquilo. Não. O representante legal é quem cuida daquela pessoa que tem deficiência, daquela pessoa que tem essas questões mentais aí, tá certo? Isso, vou dizer aqui para vocês, isso se o oficial de justiça encarregado da citação acabar percebendo que o réu tem problemas mentais, porque muitas vezes o réu tem problemas mentais, mas esses problemas mentais não são aparentes e daí o réu é citado normalmente ali, né? Sem que se discuta exatamente essas questões mentais. Agora, na medida em que se souber que o réu tem problemas mentais, ele precisa ser citado na pessoa do seu representante legal. Afinal de contas, se ele não tem condições de discernimento, como é que ele vai tomar providências no que diz respeito à sua defesa, né? Tomar conhecimento do que ele está sendo acusado. Então ele precisa de alguém ali para o auxiliar. Essa é a única exceção. A propósito, já podemos adiantar que no processo penal não há aquela chamada citação pelo correio, não existe a citação pelo correio, tá? Isso é muito comum no civil, mas no processo penal não, a citação não é pelo correio, né? Ela tem que ser uma citação pessoal. Nós vamos falar aqui das diversas formas de citação, mas já adianto que a citação não poderá ser pelo correio, né? Exatamente para se ter essa ideia do personalíssimo, da pessoa a quem se destina efetivamente a citação, tá certo? Muito bem, a citação, então, nós podemos dizer que ela deve cumprir uma dupla finalidade. Então, qualquer citação tem que ter ali, cumprir uma dupla finalidade. Qual seria, ou quais seriam, né, essas finalidades da citação? Dá uma olhadinha. Então, a citação ela tem uma dupla finalidade, que é comunicar e chamar. Dupla finalidade que é comunicar e chamar. Bom, vamos nos deter aqui. Comunicar e chamar. Comunicar não é simplesmente dar um recado. Não é simplesmente dizer, olha, tem o processo aqui, ó, processo número tal, né? Você está sendo processado, se vira. Não é isso. Na verdade, essa comunicação, ela precisa ser com qualidade. E uma citação que vá comunicar com qualidade é aquela citação que faz com que o réu tenha exatamente o alcance daquilo que está se passando ali no processo, né? A pessoa tem que entender direitinho o que está se passando no processo. Devo destacar que o Código de Processo Penal, ele traz requisitos intrínsecos e extrínsecos no momento da citação. Como é que é isso, professor? Requisitos intrínsecos e extrínsecos? Então vamos lá. Quando nós temos uma citação, essa citação ela deve ocorrer
através de um instrumento, por exemplo, o mandado de citação. Nós já vamos falar das várias formas de citação, né? Mas dentre as formas, nós temos o mandado de citação. Então, quando o escrevente lá do processo, ele for formular o mandado de citação, ele deve incluir dentro do mandado de citação diversos requisitos, né? E isso nós chamamos de requisitos intrínsecos, porque fazem parte do próprio instrumento de citação. Então ele vai dizer, né, de onde veio, qual é o processo, etc. E além disso, também vai uma cópia hoje, né, pelos meios tecnológicos, né? Aliás, muitos processos eletrônicos e tudo mais, vai cópia da denúncia, né, para que o réu tenha o conhecimento técnico ali do que está se passando. E além disso, além desses requisitos ditos intrínsecos, há também requisitos extrínsecos, que dizem respeito ao comportamento daquele que está encarregado da citação. Por exemplo, o oficial de justiça. Então, o oficial de justiça tem que tomar algumas providências. Então, ele precisa descrever para o réu, tirar dúvidas, né? Colocar para o réu tudo que está se passando, precisa colher assinatura. São vários fatores ali, exatamente para que essa comunicação seja feita com qualidade, para que a comunicação, né, que o recado seja dado. Vejam só, princípio do contraditório. Como eu posso me defender se eu não tiver o alcance daquilo em que eu estou sendo acusado? Eu não sei do que eu estou sendo acusado. Eu não tenho o alcance daquilo que eu estou sendo acusado. Então, como é que eu vou me defender? Né? Fica difícil. O princípio do contraditório, ele caminha exatamente nesse sentido. Eu preciso saber exatamente o que está se passando para, então, criar todas as hipóteses ali a favor da minha defesa, né? Então, a citação, ela precisa comunicar adequadamente, né? Por exemplo, há uma citação que também falaremos aqui, que é a chamada citação por edital, né? A citação por edital também tem a finalidade de comunicar. Ah, professor, mas ninguém lê o edital, né? Isso é uma falácia, isso é só pro forma. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Também para a citação por edital, tem requisitos intrínsecos, tem requisitos extrínsecos, né? Então, há os componentes adequados para figurar ali no edital, há o comportamento já previsto para que o escrevente ali encarregado daquela citação por edital tome providências, né? Então, tudo isso faz com que essa citação seja realmente cercada de muita formalidade e se houver algum problema ali, algum ruído, vamos dizer assim, nessa comunicação, certamente a citação não vai chegar à sua finalidade. E não chegando à sua finalidade primaz, que é comunicar, teremos ali uma nulidade. Perfeito? Pois eu vou contar alguns casos aqui de nulidade de citação pelas quais eu, na minha atividade profissional, enquanto advogado, já obtive, né? Para vocês verem como é extremamente rigoroso isso. Bom, um elemento, uma finalidade é comunicar. A outra finalidade é chamar. Mas nós vamos, então, dar o nosso primeiro intervalo aqui e, no retorno, nós vamos falar exatamente dessa segunda finalidade, que é chamar.
Então vamos para o intervalo e já retornamos.